Ora, muito boa noite, caros espectadores do Juntos com História. E hoje tenho comigo uma convidada nova, é a primeira vez que está entre nós, é a Marisa Vieira Ferreira, que nos fala diretamente via Zoom de Coimbra. Um, eu quero antes de mais agradecer à Marisa o facto de ter acedido ao meu convite e pedir para que ela se apresente em traços gerais, dizendo-nos quem é, o que faz. Boa noite, Marisa. Olá, muito boa noite, Américo, e boa noite a todos que nos possam ouvir. Agradeço o convite, sinto-me privilegiada. Olha, eu sou a Marisa, como já disse, sou médico. Eu nasci nos Açores, numa ilha muito pequenina, que é a Ilha das Flores, há 47 anos. Eu ceguei por glaucoma congénito, por volta dos 6 anos, e atualmente sou professora de Educação Especial em Coimbra, no agrupamento de escolas que é considerado de referência para o ensino de alunos cegos e com baixa visão, que é o agrupamento Coimbra Centro. Tenho dois filhotes, um com 6 anos, outra com 11 anos, e pronto, todos os dias tento fazer o meu melhor, quer como professora, quer como mãe, não é? E pronto, hoje aqui estou para falar com o Américo. Não, a Marisa, por esta primeira apresentação, ficamos já com a ideia de que tu andaste um bocado de terra em terra, porque tens um bocadinho dos Açores, já tens um pedaço de continente. eh, em que medida é que tu, mesmo que não tivesses mudado para o continente, porque poderia acontecer não teres mudado, hum, a- achas que se estivesses nos Açores, poderias ser professora, poderias ter uma carreira como tens agora, ou ficarias mais limitada? Eu estaria claramente mais limitada, não é? O que teria acontecido, na verdade, nós nunca poderemos saber. Mas eu fiz portanto, a minha escolaridade nos Açores, nomeadamente na Ilha de São Miguel, a partir dos 5 anos frequentei o jardim de infância, o que não era muito comum nos Açores há 42 anos, não é? Depois frequentei por todas as escolas do ensino regular, e chegou-se ao 12º ano e eu tinha duas hipóteses. Ou escolhi o curso para o ensino de português-francês ou de português-inglês. Eu não gostava nada de francês para estudar em termos de superior e era uma aluna relativamente fraca em inglês, não o suficientemente boa para ir para um curso superior. E queria muito fazer um curso de estudos portugueses que não havia nos Açores. E então, portanto, o problema ficou mais ou menos resolvido. Naturalmente, era só convencer os meus pais, desta situação, que também não foi muito fácil. Se eu tivesse lá ficado, pronto, teria logo que ter escolhido outra via em termos do curso superior, mas com muitas mais limitações, porque estamos a falar do início dos anos 90 e as universidades não estavam, como hoje em dia, muito preparadas para receber alunos com cegueira, não é? Os alunos eram um bocadinho pronto, autossuficientes, não é? Para conseguir os materiais, para assistir às aulas, faziam, mas com muita dificuldade. Em Lisboa encontrei um ambiente diferente, que podemos falar mais tarde disso. Tenho um amigo sim, que está nos Açores. Ele é professor de filosofia, já tem quase 60 anos, portanto, mais velho do que eu, não é? Consideravelmente. E o que é que acontece? Ele estudou de facto nos Açores, fez a sua escolaridade toda nos Açores, mas vejo que luta com ferramentas muito diferentes das minhas e tem muito mais dificuldades. É sempre uma luta desigual, porque infelizmente não teve acesso às mesmas ferramentas. Por exemplo, em termos de informática, ele está muito mais limitado que eu, porque também teve acesso a ela mais tarde. E provavelmente seria o que aconteceria comigo. Eu não teria acesso às mesmas ferramentas, não teria feito eventualmente um curso das mesmas condições. Tudo seria muito mais difícil, muito mais moroso e, quem sabe, até poderia desistir e enverdar por uma profissão de um cariz, Diferente. bastaria apenas o secundário, não é? Como administrativa ou telefonista, pronto, não, não sei, não é? Mas tudo seria muito diferente, estou em crer que sim. Mas, entretanto, tiveste a possibilidade de seguir realmente a via que querias, ter um curso superior na área que estás. Depois, tendo formado,
porque optaste pelo ensino inclusivo. Eu fui 14 anos professora de português e gostava muito e continuo a gostar muito de português, de ler, de analisar, da gramática, da relação com os miúdos, da luta que eles nos dão, apesar de ser muito difícil atualmente, mas eu em 2009 deparei-me com uma realidade muito chocante. É que não havia professores formados para a educação especial para os alunos cegos e com baixa visão. Havia uma grande dificuldade em arranjar pessoas com especialização e não só com especialização, com conhecimentos, porque às vezes as pessoas podiam não ter uma especialização, mas ter conhecimentos minimamente adequados, mas não tinham. Então, havíamos pessoas completamente com habilitações adequadas e que se serviam apenas da sua boa vontade, que eu admiro, que as pessoas tenham boa vontade, mas a boa vontade não chega. Muitas vezes não nos leva por caminhos corretos. E o ensino inclusivo, o ensino de pessoas cegas e com baixa visão, muitas vezes é um bocadinho difícil e duro. Um, e então eu pensei, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Eu sou uma professora de português, mas há milhares de professores de português. Eu não faço a diferença nenhuma na vida dos meus alunos. Eu não estou aqui. Eu estou aqui, mas se eu adoecer e meter baixa, vem aqui outra pessoa de substituir-me. Se eu me reformasse, por exemplo, não é? Também vem outra pessoa substituir-me. Portanto, eu não faço aqui diferença nenhuma. Eu ou outra pessoa faz o mesmo que eu. Ponto, que será diferente, claro, mas fará o mesmo. Eles aprendem e vão progredir. Mas aqueles miúdos ali, não. Eles têm professores que não têm qualificações, que não têm, que não puxam por eles, que não os levam avante, que não os ajudam a crescer como cidadãos. E foi aqui que deu o clique. E eu então, acho que foi assim quase um chamamento, não sei se poderei dizer assim, mas eu estava distraída nos meus pensamentos e nas minhas vidas, não é? E de repente começaram a surgir essas ideias e fui procurar o que é que era preciso fazer, que cursos é que havia, e encontrei um curso, 2 dias de fechar as vagas, no Porto, no Piaget, e assim inscrevi-me e depois, pronto, é complicado, não é? Eu na altura trabalhava na Escola da Batalha, Uhum. na zona de Leiria, a 9 km de Leiria. E isto foi uma loucura, porque eu ia dar aulas de manhã para a Batalha, saía à 1h30, tinha uma colega que me trazia para Leiria, apanhava o expresso em Leiria às 2h30, e às 4 e tal estava no Porto para começar as aulas às 6, no Piaget. Portanto, isto era assim uma loucura total. Tinha 100 e tal alunos na altura, mas fiz, na altura até nem senti o cansaço, porque estava tão feliz de voltar a estudar e ter colegas e aquele ambiente de ter ajuda que existe entre os alunos e de poder mudar a minha vida e se calhar fazer a diferença que nem sentia cansaço. Foram 2 anos, porque depois acabei por optar por fazer mestrado e acho que foi a opção certa na altura certa, sinceramente. Acho que sim. Uhum. Como professora do ensino inclusivo, que antigamente era ensino especial, não era? Isto foi mudando os termos, foi mudando algumas coisas, eh, fazendo um paralelo entre quando tu andavas na escola a receber o apoio do ensino especial e aquilo que é agora o ensino inclusivo. Que grandes diferenças é que tu notas nestes 30 e tal anos de história do ensino? Isso é uma pergunta muito complicada. As Pois eu coisas. sei. E um bocadinho polémica. As coisas mudaram muito. Umas coisas, outras nem tanto. É assim, nós temos hoje em dia vários problemas. Por um lado, temos miúdos que não são apenas cegos, temos muitos miúdos a aparecer cuja cegueira está associada a um síndrome e que muitas vezes traz outros problemas associados à cegueira, como por exemplo da aprendizagem ou na motricidade, e isso depois acarreta também, dificulta a aprendizagem, não é? Pronto, e temos que tomar outras medidas e não podemos estar só focados na aprendizagem do braille, da mobilidade e das ABDs. Ahm, Pronto, isso é um problema que se coloca hoje e que antigamente parece que as crianças cegas não eram, não estavam tão afetadas por outras situações para além da cegueira. Depois temos a questão de que temos muito mais meios informáticos ao nosso dispor. E as escolas têm alguma possibilidade de produzir materiais e de os fazer chegar aos alunos com alguma facilidade.
Embora depois tenhamos os professores também muito ocupados com as aulas, não é? Temos alguma, mas não temos a total disponibilidade, não é? Pronto, os alunos têm mais materiais, têm muitos materiais em relevo, mapas, gráficos, que antigamente não havia. Isso é bom. Mas temos um problema que parece que não se vai solucionar ainda tão cedo, que é o atraso na entrega dos manuais que são impressos pelo Ministério, não é? Quando eu estudava também assim era. Eu recebia Pois, manuais de ainda se Lisboa. mantém. Ainda se mantém, sim, 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 sim. Tenho alguns manuais a chegar em junho. Nos últimos dias de aulas, manuais que deveriam ter chegado em fevereiro, março, e isso torna muito complicado, não é? Porque os alunos estão nas aulas sem o seu material de trabalho, não é? Que ainda hoje os professores usam muito, e depois nós não nem sempre conseguimos dar resposta, não é? Claro. E porque podemos dar resposta a uma disciplina, mas dar resposta a 5 6 disciplinas para 5 6 ou 7 alunos é complicado, não é? Sim, sim, sim. Portanto, lidamos assim um Sim, bocadinho. e na prática, o mundo digital, em determinadas disciplinas, como matemática, química, física, não resultam tanto como o material em braille. Não, 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 não. Precisamos mesmo do suporte. Precisamos mesmo do suporte, por exemplo, agora estamos a acompanhar aqui, acabamos de dar a geometria, e a geometria necessita mesmo dos relevos para ver as imagens, não é? Para poder refletir e fazer os raciocínios corretos. Eu Hum. posso ter uma aluna, tenho aqui um círculo, e dentro de um círculo está um quadrado. O aluno até, alguns poderão conseguir criar essa imagem mental, mas se o aluno for mais novo ou menos capaz, não consegue, não é? Depois tem muita dificuldade em fazer o seu raciocínio, não é? E o exercício. Mas também queria dizer que, por exemplo, se eu vou para uma aula de português, eu tenho que ter o texto à minha frente, não é? Não posso estar apenas baseada no que ouço, porque é diferente. A leitura é sempre diferente de um texto escrito, perdão, do que um texto que é ouvido. E por isso, pronto, o Braille, ainda privilegiamos muito o Braille nestas idades. Depois, no secundário, já os alunos recorrem mais ou à linha Braille, que também é um Braille eletrónico, mas é Braille, Uhum. e o que é que acontece? É que o aluno tem que ter muita destreza, quer na leitura braille, quer no manuseio de uma linha braille, que também nem sempre é muito fácil, porque tem imensas técnicas, aquilo no instante desconfigura-se, depois entra no módulo das programações e os miúdos depois ficam muito aflitos, né? Tem que haver alguma prática, algum treino, para que os alunos consigam depois manipular corretamente a linha braille. Portanto, não é fácil, é preciso muito treino, muita paciência e bom senso, acima de tudo, não é? E depois vem, creio eu, que, de forma, umas questões técnicas de informática que, havendo desconfigurações, havendo avarias, às vezes demora tempo infinito a reparar, a Sim, repor as definições. além dos custos, porque eu recordo que as reparações das máquinas Perkins, não é? As células Uhum. Perkins e maravilhosas, um concerto é sempre acima de 100 euros, nunca é menos. Portanto, uma linha Braille, que é um equipamento eletrónico, que não pode ser reparado por qualquer pessoa, como é óbvio, que se calhar não sei, mas até pode ter que ir à fábrica, não será nada barato, não é? Nem rápido. Portanto, Pois, e caro, normalmente é é caro. preciso ter um cuidado, pronto, cuidado. Mas, entretanto, com a evolução da tecnologia, facilitou geralmente a vida de quem estuda e de quem muito dá apoio a quem estuda. Mas, entretanto, também me quer parecer que a população deficiente visual perdeu algumas coisas que tinha antes do ensino inclusivo aparecer. Eu recordo-me de ouvir histórias de pessoas mais velhas que nós contarem que no tempo deles a primeira aprendizagem que faziam eram em institutos para cegos, em colégios, e aprendiam música, aprendiam determinadas atividades que agora não aprendem. Pronto, perderam essa oportunidade. Eh, Tu, enquanto professora, nas escolas por onde passas, notas que os alunos não conseguem aprender, neste caso, alunos com deficiência visual, não conseguem aprender determinadas coisas que aprenderiam se tivessem um apoio inicialmente num colégio, mais especializado para esta área.
Sim, é verdade, é verdade. Eu comparo, eu conheço algumas pessoas, quando estive em Lisboa, conheci algumas pessoas que já com bastante idade, 60, na casa dos 60, e que todas elas sabiam tocar piano, tinham uma boa autonomia na rua, desempenhavam bem a sua vida de casa, portanto, eram pessoas muito completas nas suas aprendizagens. O que é que eu acho hoje? Hoje temos uma lei que nos diz que não podemos tirar o aluno da sala de aula. O aluno tem que estar na sala de aula a aprender com os outros meninos. Muito bem, isso é, teoricamente é válido e está correto. Mas o que é que acontece? Eu preciso, se calhar, de mais 10 minutos para explicar ao meu aluno determinada situação. E, por exemplo, no primeiro ciclo, que é a base, não é? Fazer uma conta dividir para um aluno cego, ou multiplicar com vários números, por exemplo, com vírgulas, com vários números no quociente, ou a multiplicação também com vários números, é complexo, é amoroso. Eu lembro-me de estar a trabalhar com os meus alunos e demorar, portanto, eu já ia fazer duas ou três contas à frente e nós ainda íamos na primeira. Mas era um tempo que era necessário perder para que o aluno percebesse o esquema da multiplicação. Nem se pode sequer acelerar, porque é o ritmo da criança, não é? Da sua Uhum. aprendizagem. Mas depois de estar ali a ouvir os outros a falar e corrigir contas, que nós ainda estamos noutra, também é confuso, não é? É difícil e perturba a aprendizagem. Portanto, o facto de ele não ter que estar na aula, quer vá ao mesmo ritmo, quer não, também dificulta. Se tirássemos o aluno para ensinar outras competências que ele também precisa, porque ele, ao fim e ao cabo, tem especificidades, mas acaba por não os conseguir aprender tão afincadamente, porque tem que aprender tudo como os outros. Por exemplo, Uhum. na educação física também havia necessidade, não é de tirar um aluno, mas de um trabalho mais individualizado. E não há nas nossas escolas, porque não há, muitas vezes não há horários, não há professores disponíveis, enfim, há uma série de fatores que depois a escola não consegue dar resposta de maneira nenhuma. E claro, o aluno fica prejudicado, não é? Porque está a aprender o que os outros estão a aprender, mas ele precisa de mais e de outras coisas diferentes. Precisa de mais tempo e precisa das suas áreas específicas, não é? De aprendizagem. Só o treino da leitura em braille exige tempo, não é? Que não é o tempo da aula que chega, porque o tempo da aula é para ler. Mas lê uma vez ou duas. O aluno cego precisa de muito mais tempo para desenvolver essa leitura de forma veloz, não é? Para ler adequadamente. E a carga horária é muito grande, não Sim. é fácil encontrar horários para dar esse apoio que está a ser necessário. Não, e é mais uma sobrecarga para o aluno, não é? Pois. Enquanto, por exemplo, nessas escolas de educação especial, eles tinham aquelas horas distribuídas de determinada maneira, tinham todos a mesma carga horária. Aqui não. Por exemplo, no primeiro ciclo, eles têm 5 horas de aulas por dia. Depois, os outros vão-se embora, vão para os ATL ou vão para não sei onde. E aquele miúdo ainda vai ter que ter mais uma ou duas ou três horas para compensar. Quer dizer, muito mais também torna cansativo, não é? Muito mais cansativo. Portanto, se eles tivessem um regime que os permitisse tirar alguma situação, de uma aula, de alguma situação, já compensavam estas escolas que previam estas aprendizagens todas, não é? Uhum. Em termos práticos, Marisa, tu estás a dar apoio a crianças e a jovens só na área da cegueira. Pode ter Sim. um ou outro com outra deficiência associada, mas a base é pessoas com deficiência visual. Sim, sim, a principal é a deficiência visual, sim, porque Visual. depois, se por exemplo for um menino cuja preponderância seja, por exemplo, a surdez, ele será apoiado por um professor da área da surdez, embora possa ter a nossa colaboração, mas já será um papel mais secundário. Não é o caso, nós não temos nenhum aluno surdo e cego na nossa escola, mas temos com outra situação, portanto, com autismo, e a criança está na unidade de autismo e depois é apoiada algumas horas por um colega deste grupo vai apoiar a criança à unidade, mas é mesmo o caso. Pronto, Mas grave. tudo isso na mesma escola. Sim, tudo isto na escola, sim, sim. Pois poderia acontecer da escola não ter ninguém especializado nessa área, porque não é uma escola de referência para essa patologia, para essa deficiência, digamos assim. A Por tua acaso, escola sim, por acaso há. tem. Uhum. Mas, Marisa, tu dás apoio, dás apoio a vários níveis de ensino? Ou é sempre falaste aqui no primeiro ciclo, já deste ao primeiro ciclo, já deste ao segundo, já deste ao secundário, ou é só.
no secundário que estás a dar. Eu já, eu já dei apoio, portanto, desde o primeiro ano até o 10º ano. Não foi o Hum, nível mais alto que tive, foi um aluno décimo, uma aluna de 10º ano. Nós, na educação especial, podemos apoiar desde o pré-escolar até ao 12º ano. Qualquer que seja a nossa formação. A minha hum. formação é de terceiro ciclo e secundário. Pronto. Mas se eu fosse, por exemplo, tivesse uma formação de educadora de infância, também poderia dar o 12º ano. Pronto, a nossa formação, a nossa colocação é o que nos permite fazer, permite-nos dar apoio a Mas podes tu ou pode qualquer pessoa que tenha. qualquer professor de educação especial. Sim, sim. Olha, no teu caso, és capaz de me explicar, se calhar é um bocado difícil isto, mas o que é que te fascina mais, o que é que te motiva mais? É começar no pré, ali na infância, ou já nas idades mais avançadas? Eu nunca trabalhei na educação de infância. Pronto, é aquele ciclo que pronto, comecei no primeiro ano. Eu gosto mais, eu gosto dos miúdos na fase do primeiro ciclo, mas acho que é um bocadinho às vezes complicado gerir os horários e o funcionamento do primeiro ciclo. Onde eu gosto mais de trabalhar, e talvez por ser essa a minha origem, não é? De trabalho, é a partir do 5º ano. Gosto mais, porque as disciplinas são mais apuradas. Portanto, eu estou em português, trabalho em português. Estou em ciências, estou em ciências, só falo de ciências. As coisas são melhor estruturadas. E, como eu digo, talvez por ser, tenha trabalhado sempre em português a partir do segundo ciclo, não é? Portanto, também me sinto mais confortável. Se bem que os miúdos, quando são crianças, também são muito engraçados de trabalhar e é giro ver a sua evolução nas aprendizagens, não é? Porque Mas, começamos quase no mas zero. quando chegam às tuas mãos, entre aspas, eh, geralmente já todos eles sabem ler e escrever braille, então. Sim, sim. O problema qual é? Que muitas vezes eles também chegam com alguns vícios, não é? E aí já é mais difícil tirar essas aprendizagens que não são corretas. Por exemplo, a postura na leitura, ou ler só com o dedo, ou ler só com uma mão, Uhum. o estar demasiado curvado sobre a mesa, todos os maneirismos que, entretanto, ou não foram corrigidos, ou foram pouco corrigidos, enfim, e depois, quanto mais o aluno avança na idade e nas aprendizagens, mais difícil se torna a sua correção e mais urgente, não é? Porque o aluno que lê só com o dedo é muito mau, não é? Ah, Quando, pois, tu agora tocaste num aspecto muito interessante. Porque a maioria das pessoas que nos estão a ver e a ouvir, e eu digo ouvir e ouvir porque é vídeo, eu espero, eu não te disse isso, mas espero que tenhas a câmara ligada. Estou a imaginar, estou a pensar como é que uma professora cega consegue estar junto do aluno, ou daqueles alunos, e detectar que está na postura correta ou incorreta, que está a ter as atitudes mais adequadas para estar numa sala de aulas. assim, os alunos, é mais difícil ainda é da leitura braille, não é? Quando o aluno está encurvado, nós notamos logo. Porque quando eu digo encurvado, é mesmo, normalmente eles quase que se deitam em cima da máquina e dizem, olha que a máquina é muito dura para ser uma cama, é dura. Vais-te magoar aí. Pronto, até às vezes brinco com eles, depois acaba por, pronto, tanto diz, que depois acaba também por se incomodar, não é? Pronto, tem essa questão. Depois, quando eles falam e não olham para nós percebemos que a voz dele ou dela não vem na nossa direção, não é? Vai na direção Exatamente. contrária, não vai para a frente, não é? Em vez de vir no nosso sentido. Pronto. Quanto à leitura, eu também já estou habituada a que eles possam vir com esses vícios, já vou reparando onde é que ele tem as mãos, ou tem as mãos a descansar, ou muitas vezes há aquele hábito que os miúdos têm, infelizmente, de pôr as mãos a friccionar os olhos, e em vez de estar a ler, não é? E vou reparando e vou corrigindo, não é? Hum. Não, eu perguntei porque quem não está habituado a lidar com pessoas com Claro. deficiência visual tem essas questões, quer dizer, então a pessoa não vê e consegue descobrir o que não está bem e o que está Mas é bem. que os meus alunos também me perguntam isso. Então, mas como é que tu sabes? Tu não vês? Eu costumo dizer na brincadeira que eu sou bruxa. Não lhes contesto as minhas artimanhas, não é? São os meus Sim, truques. sim, sim, sim. Não, mas é importante que realmente as pessoas percebam que nós, as pessoas com deficiência visual ou outras deficiências,
temos que desenvolver capacidades, eh, pronto, que se víssemos, não teríamos tanta necessidade de o fazer, tínhamos a Claro. visão, né? Mas há sempre maneira de o fazer. Não, mas entretanto, neste tempo todo em que estás realmente no ensino inclusivo, eh, qual tem sido, ou quais têm sido os desafios maiores, estão a ser colocados? Ou seja, aquilo que ter pedido é que ponham os alunos aptos para acompanhar a escolaridade obrigatória. Mas dentro deste desafio, que é o igual para todos, sejam cegos, sejam ditos normais, não visuais, eh, há desafios inerentes, paralelos, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Quais são assim os desafios mais interessantes, mais aliciantes ou mais complicados que são colocados? É, é, e às vezes é um bocadinho frustrante. É que os nossos alunos aprendam o mesmo ou o mais possível próximo dos outros, em todas as áreas, que eles tenham um desenvolvimento o mais completo possível. Isto é, que um aluno, quando está a falar na matemática de um círculo ou de um paralelepípedo, sabe o que é. Eu até recorro muitas vezes, olha, sabes, por exemplo, no cilindro. Eu tinha um aluno que não havia maneira de saber o que era um cilindro. Isso, olha, sabes? Lembra-te do rolo de papel higiênico que, tem que esteja lá em casa. A ideia do cilindro é essa, por exemplo. Eu vou recorrendo muito a exemplos da vida prática quando não tenho à minha mão material que eu possa ver logo de imediato. Isto para mim é muito importante, que eles tenham a noção da realidade. Por exemplo, quando estamos em ciências a falar do estômago, que eles saibam onde é que fica o estômago e como é que é a forma do estômago e para que é que serve. E assim se diz, por exemplo, do intestino. Por exemplo, tive um aluno que numa aula de educação tecnológica, não, perdão, numa aula de educação visual, disse que uma pomba tinha 8 patas. Quer dizer, isto é uma aberração. 8 patas, uma pomba. Eu fiquei chocada, porque isto mostra que as crianças cegas não têm, por vezes, uma visão distorcida da realidade. E isso é muito complicado. Eu não estou a falar, por exemplo, se eu falasse do elefante, do leão, que é uma realidade, que infelizmente pronto, que está distante de nós e que nós não podemos tocar, não é acessível de todo, não Sim, é? sim. Eu compreenderia. Agora, uma pomba que eu até E a que fiquei. é que se deverá isso? Porque assim, Eu acho que esta vida que nós levamos hoje em dia é muito complicada. As famílias descansam muito o problema dos filhos na escola e estas particularmente. É como se a escola tivesse que ensinar tudo. E a escola não consegue dar resposta pelos motivos que já falamos, não é? Se eles têm que estar uhum, nas aulas, eu não posso ir com o meu miúdo ou com as minhas miúdas, sei lá, apanhar uma pomba, que até é fácil, ou ver uma galinha, por exemplo. Punha-se outro dia o problema da galinha e do papo da galinha, que até uma coisa disse: olha, vou ver se a tua avó matar uma galinha e pede para ela te mostrar o papo e o intestino, e para tu veres como é que é, porque é acessível, perfeitamente acessível. Uma galinha, a tua avó tem galinhas, mata a galinha, depois tu comes a galinha e está resolvido o assunto. Pronto, acho que isso conseguiu ver no Natal, fiquei muito contente. Mas as famílias estão, trabalham o dia inteiro, chegam a casa e têm um filho, ou dois, ou mais, não é? Para dar conta. Trabalhos de casa com fartura. O jantar, os banhos, às vezes ainda há atividades de piscinas e de música e não sei o quê, explicações, não é? Que os miúdos muitas vezes andam metidos. E não há tempo para estas explorações que são, eu diria, sagradas na vida de qualquer criança e numa criança cega muito mais. Ver uma flor, uma pedra, mexer na terra, hum, outro dia falávamos das rosas. Dizia-me um aluno: ai, mas as rosas picam. As rosas picam. Não, as rosas não picam. O caule da rosa pode picar, mas tu também não vais apertar. Se tu já sabes que ele pica, vais tocar com cuidado. Podes-me lá mexer. Nunca me piquei num cabo de uma rosa. Pronto, é estas coisas, estes medos que também se têm que tirar às crianças. isso. Agulhas. Ai, que horror, agulhas picam. Então, ou facas. Ai, as facas cortam. Então, se fosse assim, estávamos mal da nossa vida que ninguém fazia nada, não é? Sim, Portanto, sim. estes medos que depois acabam por não fazer muito sentido, porque a gente se manipular as coisas com cuidado
não há mal nenhum, não é? Agulha, uma faca para cortar uma maçã, para cortar o pão, pronto, são perfeitamente usáveis sem problema nenhum. E depois criam-se medos e sustos sem necessidade. As famílias estão, por um lado, sobrecarregadas e também não estão muito disponíveis para fazer alguns sacrifícios que são precisos fazer, levar os miúdos a correr, levar os miúdos a andar pelos campos, que é tão necessário, não é? Uhum. Até porque nos tempos que correm, nem é só na questão de não terem tempo. Falaste na disponibilidade e eu aposto mais nisso. Mas também há uma outra realidade. Falaste na questão das galinhas, de pombas, de alguns animais domésticos. Eh, Muitas crianças que chegam à escola, tanto em Coimbra, ou quem está no Sim, Porto, quem está em Lisboa, nas grandes cidades, muitas vezes até os ditos alunos normovisuais nunca viram determinadas coisas porque vivem num meio urbano, em, em casas que não têm terra, que não têm terrenos, sim, apartamentos, é que eu costumo chamar realmente caixotes, porque no fundo exato. as pessoas não têm acesso à natureza como quem viveu numa aldeia ou numa cidade pequena, ainda tinha um quintal, tinha um jardim. Agora há os jardins da cidade, mas não é a mesma coisa Pois não, que pois não. em casa. Mas o que eu acho é que, enquanto uma criança que vê, consegue, nos desenhos animados, no Hum, vídeo que o professor mostra na aula, rapidamente apropriar-se do conceito, como por exemplo da forma de uma ave, não é? Né, para uma pomba, uma galinha, qualquer pássaro, não é? A forma genérica é semelhante. E uma criança cega não tem essa facilidade, nem essa rapidez, não é? uhum. É aqui que eu ponho a nota, não é? Pois, porque eu digo-te isso porque já ouvi alguns, não sei qual, nenhum ano já, eh, alguém dizer que as crianças agora, as ditas urbanas, citadinas, não conhecem o som dos animais. Pronto, se ouvirem uma galinha, não sabem o que é uma galinha. Se Pois, ouvirem um pato, não sabem o que é um acredito, pato. acredito. É. Pronto, quer dizer, os que não veem, não veem, pronto, não está. Mas os que veem e que ouvem, muitas vezes não conhecem os sons, não conhecem muito bem. Podem ver na televisão, mas não conhecem o som real, a imagem real, digamos assim, Sim, sim, sim. do toque Verdadeiramente, não é? também, não é? Mas, Marisa, estes desafios todos cada vez serão maiores. Tu, como professora que és, como mulher que és, pronto, e uma coisa não se pode tirar da outra, a decisão tem que ser feita, não é? Claro. Hum, Esta atividade é uma atividade que te dá a realização, né? Sentes-te muito motivada para continuar a trabalhar numa área em que muita gente começa a não querer seguir porque cada vez são mais os problemas que surgem nas escolas, porque os alunos chegam muitas vezes com falta de educação cívica, os pais são agressivos, as crianças são agressivas. Todos estes quadros que não são nada favoráveis assustam-te mais ou, ou pelo contrário, dão-te mais motivação para continuar no ensino e lutar contra a maré. O panorama, de facto, hoje não é nada, nada famoso, não é? Pronto. Nós muitas vezes estamos nas turmas e assistimos, podemos, eu não tenho esses problemas com os meus miúdos, não é? Pronto, faltas de educação nesse nível, ou agressividade, pronto. Gostaria de ter famílias mais presentes, mais exigentes, mais eu estou aqui e vocês não fazem e deviam fazer, e não pronto, gostaria nesse sentido mais colaborativas, pronto. Gostaria, mas as situações não são perfeitas. Mas nós muitas vezes estamos nas salas de aula, como ia dizer, e vemos muitas situações, assistimos que não são nada agradáveis, não é? Pronto, estamos com as turmas. Eu acho que os professores do ensino dito regular, não é? Estão mais expostos, porque têm turmas, sei lá, de 24 alunos, e depois nessa turma têm alunos ou cegos ou com dislexias, que é precisar atenção, e se aproximam de um aluno, já a turma começa num rebuliço, maior ainda.
e depois nem sempre acatam as repreensões do professor. Não é nada fácil. O ensino hoje em dia é muito, muito complicado. Felizmente, na educação especial, nós, como trabalhamos muito de um para dois, ou um para três, nunca mais de três, porque já é complicado. Porque cada aluno tem a sua realidade, a sua situação, Isso. e três já é muito, três já é muito. Ao mesmo tempo, estou a falar ao mesmo tempo, não é? E, portanto, é muito mais fácil eu ter um aluno e controlá-lo do que ter 20 ou 24, não é? É completamente diferente. Depois eles agem em grupo, não? Pronto, aquilo quando se descontrola é difícil. Pronto, mas eu nunca tive esse problema e não me sinto propriamente afetada. Sinto-me desmotivada por não ter os recursos que gostaria de ter à hora que são necessários, não é? E por não ter, pronto, nem sempre se conseguir eficácia no nosso trabalho, não é? Mas é isso, não há ensino perfeito, nem há professores perfeitos, nem há alunos perfeitos. Portanto, isso também faz parte, a imperfeição faz parte da nossa realidade. Se eu chegasse aqui e dissesse, eu tenho alunos que sabem tudo, que conhecem tudo, tenho pais maravilhosos, é tudo maravilhoso, isso não é verdade, isso não existe em país nenhum que eu conheça. Portanto, isso também, essa imperfeição, este desequilíbrio, essa pouco tristeza, não é bem tristeza, mas é um bocadinho frustrante, não é? Uhum. Também acaba por nos dar garra e para ultrapassar. Então, mas não tenho isto, pronto, não tenho, mas vou fazer outra coisa, vou arranjar um material, vou buscar, sei lá, coisas que eu tenho aqui em casa, por exemplo, mostrar os sólidos, que é fácil encontrar material, mesmo que não seja todo XPTO comprado na loja tal, material didático, não interessa. Eu vou arranjar qualquer coisa aqui em casa que eu veja e que perceba o que é um cilindro, o que é um paralelepípedo, o que é uma pirâmide, o que é um cone, por exemplo. Eu lembro que o meu aluno percebeu muito facilmente o que era um cone quando ele foi nos cones de gelado. Ficou, pronto, nunca mais esqueceu do que é um cone, nunca mais, nunca mais. E, portanto, estas frustrações depois fazem com que a gente lute para as ultrapassar, pronto, com os nossos recursos e na nossa medida, não é? Olha, entretanto, fala-se muito, cada vez mais, no bullying, na escola. Os nossos, meninos, as nossas crianças com deficiência visual, eh, estão a ser muito vítimas desta situação, ou a coisa é mais ou menos equilibrada a qualquer criança? O que eu tenho assistido é assim, claro que eles são vítimas fáceis, não é? Até porque não veem e não é fácil muitas vezes identificar, pelo menos quando estão numa turma nova, não é fácil logo ali identificar os elementos da turma, não é? Mas os meninos cegos têm muita facilidade, eu acho que até têm mais facilidade que as crianças com baixa visão, que é de identificar pelas vozes os miúdos da turma. Uhum. Olha, não, eu estou numa das turmas e há alunos que eu não sei bem quem são. Não consigo distinguir se é aquele, se é o outro. Eu vou mais pelos sítios onde estão sentados, mas às vezes tenho dúvidas. Pronto. E então, porque nós não conseguem identificar, ou poderão não conseguir logo de início identificar todos, isso é uma desvantagem. Ou pode, às vezes são miúdos que não são das turmas, não é? Pronto. Normalmente as pessoas os funcionários ficam particularmente atentos a estes miúdos, não é? Porque são miúdos mais expostos, tal como, infelizmente, tal como outros meninos de educação especial com dificuldades de aprendizagem mais acentuadas, não é? Pronto. E tem havido às vezes assim, algumas tentativas de bullying, mas felizmente, pelo menos onde eu tenho passado, são rapidamente sanadas porque pronto, as pessoas agem, como ficam atentas, não é? Agem com facilidade. Também, muitas vezes, estes miúdos têm uma dificuldade, é verdade, em misturar-se com os outros. Pronto, os rapazes gostam muito de jogar a bola, correr, isso é que eles correm, jogam a bola. O que para um menino cego jogar a bola não é Não difícil. é tão, não é fácil. Pronto, correr ainda corre, agora jogar a bola é complicado. As meninas gostam muito de falar de roupas e os namoricos e não sei o quê, portanto também andam por lá às vezes assim duas a duas, assim e tal, pronto. Portanto, muitas vezes estes miúdos ficam um pouco integrados e, pronto, por um lado facilita estas questões de bullying, por outro lado facilita ficar de olho neles, não é? Porque como não se misturam tanto, também é mais fácil observar. É porque a Pronto, linguagem é a mesma, não é? Também é natural que se juntem em grupos que sejam exato. idênticos. Exato, sim, 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 é isso, sim, não é por mal, mas é natural que seja assim, sim, é Uhum. verdade. É que surge frequentemente notícias de vítimas de crianças e adolescentes
vítimas de violência na escola, uhum. eh, e eu pergunto-me se realmente esta realidade não afeta mais as pessoas por natureza estão muito mais fragilizadas devido à deficiência. Sim, Eu, quando andava a estudar, essa realidade não existia. Ou era pois muito pouco frequente acontecer, então com os deficientes, eu notava que havia até uma certa proteção dos direitos normais e tinha um carinho especial com as crianças com alguma deficiência. Eu, pelo menos, sentia-me muito protegido. Com o passar dos anos, parece-me que o quadro tem mudado, mas não é só para nós, é para todos. sim, Eh, mas, entretanto, também há uma coisa que me fica sempre a impressão de que os alunos, agora, qualquer aluno, e nesta área que tu estás, se calhar, como é na área da deficiência visual, não se nota tanto, mas os teus colegas que dão apoio a outras realidades de crianças com esta ou aquela deficiência, notam mais. Tentam pôr na escola inclusiva todos os alunos, e mais alguns, com muitas deficiências complicadíssimas e que depois não conseguem ter grande resposta porque também não têm tempo, não têm possibilidade de atender a todos, e o desenvolvimento é desigual, cada um tem o seu ritmo. E depois há um outro paradoxo, é que entra-se na escola inclusiva, faz a caminhada dita normal do ensino, ou o habitual do ensino, mas muitos dos alunos, nos cegos não acontecerá isso, pelo menos não é muito frequente, mas nas outras deficiências sim, chegam ao 12º ano, mas não estão com as habilitações completas, ou seja, fizeram uma cadeira ou duas, as outras não fizeram. E depois chegam à idade adulta, terminam o 12º ano, não podem continuar a estudar porque depois não têm futuro, não têm notas para entrar na universidade ou no ensino técnico, são colocados nos antigos, agora nem sei o que se chamam, que acho que é Cassis agora, mas era um caos, não é? Eh, agora é que assim, sim, agora é É que assim. Cassis, sim. E outros vão fazer formação profissional em centros especializados para deficientes. Nós isto é um bocado um contrassenso, quer dizer, aposta-se na integração, na inclusão da pessoa, enquanto ela é jovenzinha, enquanto é criança, e quando chega à idade adulta, voltam a encaixá-los num meio exclusivo, só para eles, e que muitas vezes, em vez de evoluírem, regridem. Não te sentes um bocado frustrada de um trabalho tão sistematizado que fazeis como professores do ensino inclusivo para depois, no teu caso sei que é diferente, estás com a deficiência visual e aí a realidade é um bocado diferente. Mas não é um bocado frustrante estarmos a apoiar tanto crianças e jovens para se desenvolverem, para se integrarem, e depois, na altura mais avançada da idade, quando deveriam ainda ser mais apoiados e integrados, continuar a ser integrados, é que são excluídos. Não me parece um Sim, paradoxo. sim. Eu às vezes digo, isto é. Eu não gosto de dizer isso aos miúdos, porque acho que não devo dizer, mas já comentei com vários colegas que quando são crianças, faz tudo para a inclusão, ah, a melhor escola, os melhores materiais, o melhor computador. As crianças têm os materiais que precisam, para ter o computador, têm o software de voz, têm gabarito, têm calculadoras, têm, enfim, todo o material que é preciso usar e que há no mercado, não é? Às vezes Uhum. caro. E bem, atenção. Compra-se papel de relevo, faz-se os relevos, tudo aquilo, sim senhor. E depois a criança acaba o 12º ano. A criança, entretanto, já jovem, não é? Acaba o 12º ano e adeus, desenrasca-te sozinho, não é? A universidade, quem vai é o mundo de férias, como a gente já sabe. E quem não consegue ir para a universidade fica um bocadinho entregue à sua sorte. E também não é assim tão diferente da deficiência visual, Américo. Pronto, aqueles que conseguem vingar, vão para a universidade, muitas vezes têm apoio da família, ou conseguem apoio de colegas. Algumas universidades têm alguns centros que apoiam, não é? E como já há muita coisa em formato digital, é mais fácil hoje em dia, é verdade, do que era no meu tempo.
Mas também há casos de pessoas com deficiência visual que não conseguem ir para a universidade. Eu conheço alguns, tivemos aqui um agrupamento, tive um também em Leiria, não, pronto, esse de Leiria até foi para a universidade fazer um curso profissional, portanto, é que fazem o profissional e depois fazem um curso médio na faculdade, não é um curso Uhum. superior. Mas de facto nunca teve sucesso e nunca conseguiu ir mais além, está em casa. Temos aqui um miúdo na escola que de facto foi um caso de sucesso mesmo, que pronto, fez os 18 anos e aí já não é obrigado a estar na escola, né? Ele quis sair, não conseguimos convencê-lo a ficar e hoje está num cá assim, pronto. E temos muitos miúdos, jovens, que se vê, por exemplo, aqui, que eu não noto muito, mas em Lisboa, vê-se, e se calhar no Porto também há, muitas pessoas que passam a vida a fazer formação profissional de cursos que, no meu entender, não têm grande interesse e que nos vai levar a lado Ah, é nenhum nos isso. nossos Isso é casos. para o nosso de cada dia, amor, isso. Portanto, isso é que é inclusão? Não. Portanto, mais valia ter dado competências a essas crianças quando eram pequenas, um grande reforço de competências na base, que é o primeiro ciclo, primeiro de infância e primeiro ciclo, um grande apoio intenso, nas escolas de educação especial, nas escolas inclusivas, onde quer que seja, mas um forte reforço de competências e ir tirando lentamente para as pessoas se irem adaptando e percebendo que o mundo não é só isto, não é? Eu às vezes penso outra vez, ai meu Deus, estas crianças vão sofrer muito, porque depois na vida ninguém quer saber, não é? Depois é o mundo Sim, fede. porque há crianças pronto, diferentes, crianças com muitas outras deficiências, que não só cegueira, eh, e que aparentemente até dizem, eles até são normais, porque não se nota a deficiência Exato, sim, 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 psíquica, não é? Mas que até revelam competências para arte, pintura, sim, sim, desenho, e depois não vão para nenhuma escola porque não há escolas que os aceitem, que os acolham, que tenham um espaço para eles poderem fazer alguma carreira dentro sim, dessas áreas artísticas. Aqui no Porto acontece muito isso. Ou seja, há uma ou outra escola que aceita, mas também na generalidade não há grande sucesso porque os ritmos, claro, são são diferentes e outros, ali não há professor de apoio, não há pois. ensino É especial. como o caso do ensino profissional. Os miúdos podem ir para o ensino profissional, como é óbvio, ninguém diz que não podem. Mas, na verdade, quando eles enveredam para uma via profissional no secundário, é muito complicado, Uhum. porque há muitos cursos que são difíceis. Por exemplo, os cursos de desporto. Não, acho que não há nada escrito que eu saiba que eu não pode ir para o curso de desporto. Mas uma pessoa cega no curso de desporto é complicadíssimo, não é? Ah, claro. Como é que vai fazer parte prática? Pronto, isto aqui fica logo assim um bocadinho inquinado. Depois, temos também o curso de auxiliar de saúde, também é muito complicado. E assim sucessivamente. E a criança vai ficando progressivamente excluída de uma série de coisas. Pois, vai afunilando, não é? Vai sempre empurrado, vai parar Sim, aonde? Basicamente às humanidades. E a pessoa sim, não pode sim. não ter queda para as humanidades, não é? Até pode ter mais queda para as matemáticas, pronto. E não Sim, vai, sim. porque depois há uma série de situações que o impedem de aprender e onde é que está a inclusão? Não sei. E ainda agora temos um leque de opções mais alargado, porque Sim, no tempo em que nós andámos a estudar, e o teu tempo não é muito diferente do meu, embora eu seja uns nitos mais velho, a maior parte dos cegos, e continuo a falar dos deficientes visuais, mas cegos em particular, que ainda é mais complicado, eram todos canalizados para os telefonistas, para o pois, telefone, e agora nem isso é possível. É tudo digital e nem qualquer cego pode ir sim, para telefonista porque não há facilidade nisso. Mas há outras alternativas. Agora já se vê muitos deficientes visuais que são massagistas, sim, terapeutas de fala, pronto, coisas assim que antigamente era impensável. O é que aumentou, mas mesmo assim a opção de escolha é muito reduzida e sim, precisa de sim, sim, algumas sim. referências a isso. Vós, enquanto professores de ensino inclusivo, eu por acaso gosto mais do ensino especial, deixem-me ser honesto comigo próprio, que não deixa de ser especial. E às vezes até sabe bem ser especial, não é? Pronto, porque é especial mesmo. Exato. Vocês às vezes já sentem que aquele aluno tem uma queda especial para aquilo, mas
não vai poder ser aquilo porque a deficiência não vai permitir. Pois, E se não for aquilo, ou não vai conseguir fazer outra coisa porque não tem a vocação, e não tem vocação não vai se sentir feliz, vai desistir, ou então hum, não tem realmente um futuro porque a profissão dele tem muitos limites para a deficiência que ele tem. Pode fazer, mas não faz bem e não é aceito no mercado de claro, trabalho. claro, claro, claro. Uh, Vocês, enquanto professores, não se sentem assim um bocado tentados a orientar os alunos? Claro que orientar não tem mal nenhum, mas a tentar encaminhá-los para os cursos mais corretos, mais indicados para a deficiência, quer dizer, porque que às vezes o ideal é seguir a vocação, mas às vezes Exato. não podendo seguir a vocação, tentar encontrar alternativas para a pessoa não ficar sem nada, não ficar sem qualquer futuro de Sim. empregabilidade. Isso são coisas muito difíceis. Há nas escolas, há pessoas especializadas por fazer esse acompanhamento. Eu sei que há para os ditos normais, mas para as pessoas com deficiência, há alguém, algum técnico na área da psicologia, na área desta de educacional, ou são vocês, professores de ensino especial, que têm essa missão? É assim, o técnico que existe, portanto, é um psicólogo, né, mas é um psicólogo que atende todos, portanto, que orienta todos, não há nenhum específico para a deficiência visual, o que também é um problema, não é? Porque depois a pessoa não sabe, nem tem que saber, não é? Nem consegue saber assim tão aprofundadamente quais são as lacunas de uma determinada área, de uma profissão, não é? Sim. Pronto, o que é que eu vou tentando fazer com os meus alunos? Tentando fazer. As conversas são como as cerejas, não é? E vêm umas atrás das outras. Claro, Às vezes eu falo coisas, então, o que é que tu gostavas? Às vezes, professor, mas sempre quis ser professora. Sempre, olha, sempre as minhas brincadeiras, uma das brincadeiras de criança era ser professora. Eu e a minha irmã, e as duas somos professoras. Por acaso assim foi. Mas, e tu, o que é que tu queres ser? Não sei o quê, não sei o que mais. O que mais me custa ouvir é dizer, eu quero ser polícia, eu quero ser motorista, eu quero ser educador de infância, de bebés, de trabalhar mesmo nas creches. E isto é muito complicado. Porque vamos dizer, não, tu não podes ser, isso não dá para ti, tu não vês, ou vês mal, isso não pode ser esta atitude, não é? Mas é muito difícil contrariar ou começar a condenar. Olha, mas tu achas, olha, repara, tu não vês como é que tu vais vigiar o trânsito, ou como é que tu vais ver os ladrões, assim, uma coisa muito básica, não é? sim, sim. Pronto. Mas pronto, eles começam a pensar nisso, mas é tudo muito soft, porque contrariar esses sonhos quase que Claro. é doloroso, é doloroso. Eu muitas vezes ponho-me em mim, eu, portanto, transfiguro-me. Olha, já viste se eu fosse polícia, como é que ia ser? Ia correr, caía logo. Por exemplo, olha, como é que eu ia conduzir se eu não vejo? Levava o carro contra o poste. Coisas assim, ridículas, não é? Mas que os leva a refletir e põe no lugar dessa profissão, não é? Por exemplo, tivemos um miúdo na escola com baixa visão, que estava convencidíssimo que ia colocar uns óculos que o médico iria prescrever e que ia conseguir tirar a carta de condução com esses óculos. Pronto. É claro que nunca vai acontecer isso, não é? Pode pôr os óculos que puser, que da baixa visão nunca se vai livrar, infelizmente. Claro, sim, sim. Pronto, eu já tinha 16 anos e ainda pensava assim. Pronto, também depende de quem acompanha, mas eu acho que tem que se começar a falar assim, na brincadeira, para ir incutindo este espírito de que não pode ser, não é? Não pode ser. Olha, e normalmente qual é a reação dos pais? É claro que estamos a formar é que não é tão frequente isso acontecer. Eu sei que acontece, mas não é tão frequente. Em que veem os filhos a fazer a escolaridade dita obrigatória, mas depois ficam revoltados, ficam desesperados, porque quando chega ao término não conseguem entrar num curso técnico, num curso superior, na faculdade, por aí fora. Eh, Tens sentido as reações destes pais a queixarem-se, não fizeram o que podiam ter feito, o meu filho até dava mais, quer dizer, andou aqui a perder tempo e agora não tem seguimento. Olha, eu adoraria ter pais desses, mas eu não tenho. Nunca tive. Os pais que eu tenho são pais tristes,
conformados. O que é mau. É mau. Muitos deles ainda não fizeram o luto. O filho chega a casa ou a filha e pronto. Eu tive uma aluna que não almoçava quando chegava a casa porque não queria usar o micro-ondas, não queria acender o fogão. Pronto, é uma coisa assim. E é uma pena, porque é uma história de vida muito interessante. E a miúda hoje está em casa, é até bastante inteligente e muito trabalhadora em termos de estudos, mas a miúda não conseguiu, pronto, fazer o curso superior e não consegue fazer mais nada porque os pais não deixam, porque isso que vai cair, porque vai não sei o quê. Mas os pais, infelizmente, eu acho que há um atendimento médico muito bom nos hospitais. Já tive a oportunidade de dizer isso noutros sítios. Há um atendimento médico muito bom, eu tenho experiência disso porque tenho um filho com baixa visão. Portanto, há um atendimento médico geral em Portugal muito bom, em oftalmologia, mas não há um atendimento dos pais ou da família. Pronto, quem diz os pais, pode ser outros cuidadores que estejam a tratar da criança, não é? Não há. E a criança não vive sozinha. Não Pois. interessa só tratar a doença da criança. Quem está à volta dela sofre muito. E sofre muitas vezes sem saber que sofre, sem sentir que sofre. É preciso andar para a frente e anda-se, e vai-se à consulta, e faz as cirurgias, e vai para trás, e vai para a frente. É um horror. Mas não se trata da dor da família. E é isto que eu noto. É isto Mas que isso eu... é em tudo. É na deficiência, na doença. A família é sempre vítima deste descuido. Ou seja, ninguém pensa neles, que são os cuidadores, não é? Que são Pois, que os pais. mas devia haver nas equipas médicas, devia haver alguém, ou mesmo os médicos, os oftalmologistas, recomendarem ao médico de família que falassem, que vissem exemplos, por exemplo. Mas, oh, amor de Deus, eles nem sabem indicar que há associações, que há Olha, escolas. eu posso contar a minha experiência de vida. Pronto, nos Açores há poucos cegos, felizmente. Ou há, e não se vê, não sei. Portanto, eu não conhecia muitos cegos, conhecia dois ou três só. E quando vim para Lisboa, não conhecia, já era sócia da ACAP, mas não conhecia a realidade ACAP. Eu desculpei estar a falar em nomes, mas pronto, é Ah, que posso falar à vontade. não é publicidade, portanto. E portanto, eu comecei a frequentar a ACAP. Porque ia com outras pessoas, eu comecei a frequentar a ACAP. E digo que me fez muito, muito bem. Eu comecei a sentir, eu acho que não me aceitava mal, mas comecei-me a sentir bem, sentir-me confortável. E hoje gosto muito de ir a convívios fomentados, desenvolvidos pela ACAP. Nunca frequentei a formação profissional, mas gosto muito de ir a festas. E o que é que eu vou lá fazer? Perguntou. Eu não vou falar olha, eu não falo de ensino, porque não há professores, graças a Deus, não vou falar de alunos. Mas vou falar de outras coisas, de filhos, de roupas, de comida. Vamos nos divertir, vamos fazer outras coisas e vamos viver E o nosso partilhar problema. Muito experiências, bom. dúvidas, né? Sim, 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 sim. Isso é importante, haver um Sim, espaço para sim, isso. sim. Viver com os outros e conhecer também os outros também é bom, porque este faz assim, eu faço assim. Olha, aquele faz melhor do que eu, Pois, então vou fazer como ele. basta só a experiência de verem que não são únicos, quer dizer, Exato, sim, 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 que é é, mais alguém como nós. Isto também faz falta às famílias, também faz falta às famílias, mas também tenho que dizer, e é verdade, que as famílias às vezes se recusam a ir, a frequentar. Falta aquele passo. Porquê é que achas que isso acontece? Por vergonha, por desconhecimento, por desinteresse? Bem, se calhar é um bocado de tudo, depende dos casos, mas na generalidade as famílias, em alguns meios, ainda têm vergonha de dizer que têm um filho cego, que têm um filho com outra deficiência qualquer. Sim, eu acho que é vergonha. Assim, desconhecimento poderá haver alguns casos, mas na generalidade não. Porque as pessoas hoje todas usam a internet, os e-mails, todos frequentam as redes sociais, portanto, e estas associações estão todas lá. Portanto, acho que o desconhecimento não é. Uhum. Acho que sim, acho que há muita Mas vergonha. acho que as associações, e agora não estou fora da ACAP em particular, porque a ACAP é referência, mas as associações, quer na cegueira, quer na baixa visão, e até noutras deficiências, pronto, nós não conhecemos muita realidade das deficiências, mas na nossa área da cegueira, eh, estão preparadas para acompanhar, para dar resposta a esta realidade toda, família deficientes, tudo o que envolve esta situação, ou há falta de pessoas preparadas para ajudar a lidar com esta realidade?
Eu acho que há falta de pessoas. Eu vou ser mais concreta. É uma associação, pronto, vá vou eu pessoalizar outra vez, mas é uma associação que é relativamente recente, que, pronto, é que está a criar, sediada em Lisboa, que chega ao resto do país mais online, que é a Bengala Mágica. Não sei se Sim, sim, já entrevistei aqui o diretor. quem, não percebi. Já esteve aqui entre nós o diretor que na altura era o João, João Pedro Fonseca, João Pedro, acho que é João Pedro. não me recordo, era João Pereira, ou qualquer coisa assim. Eh, e Já foi encontrei, há um pai há 2 anos, a entrevista. encontrei nesta associação uma coisa que não encontrei noutras. Portanto, eu sou mesmo a associação dos pais, não é? Pronto. E encontrei Enfim, aqui os pais, os pais. Pronto. E como mãe, senti-me abraçada, digamos assim, não é? E de facto eles deram-me esse apoio emocional muito bom, muito importante. Mas não são técnicos, são pessoas, são mães, sobretudo, que partilham as suas vivências, as suas experiências, e também partilham o seu conhecimento, porque elas também, enquanto dirigentes da associação, também têm conhecimento da legislação e de certos trâmites que é preciso tratar. Eu não tive essas dificuldades, tive mais na questão emocional. No entanto, há relativamente pouco tempo passei por uma fase um bocadinho delicada em termos familiares e necessitava de um maior apoio e de facto, pronto, não tive, mas também não posso condenar porque acho que as pessoas dão de si e não são profissionais, não são psicólogos. Portanto, são pessoas que têm as suas profissões, não é? Das mais diversas e que dão de ah, si, da sua experiência, da sua sim. afetividade, do seu carinho e reunimos uma vez por mês em um grupo de pais vai quem quer, as pessoas falam do que querem, e isso para mim foi também uma âncora muito importante enquanto mãe. Mas eu quero corrigir uma coisa. Eu disse que já tinha tido aqui o presidente de Bengala Mágica. Não, isso era um sonho, mas não tive. Foi outra associação. É só para fazer a correção. Desculpem quem foi induzido em erro. Ando à procura de Bengala Mágica, mas não se fez Olha, muito então, bem. Américo, podes entrevistar, é a Lídia Lourenço, é uma pessoa extraordinária, com um coração enorme, Depois e nós conversamos para trocar contactos, está bem? Depois conversamos depois em off. Mas olha, nós estamos a falar de uma realidade muito concreta, e que chegaste àquilo que eu estava à espera que chegássemos, que é a sensação de perda, sensação de vazio, sensação de e o que é que eu faço aqui agora? E porque é que isto me aconteceu a mim? Porque é que para mim não há resposta? Todos nós passamos um bocadinho por isso. No teu caso, estás, aparentemente, nota-se que és uma pessoa resolvida, mas houve momentos em que não estavas resolvida, como é óbvio. claro, Eh, Como é que tu, quando tomaste consciência de que não ias ter uma vida de cor-de-rosa, também não sei se há quem tenha, mas no nosso caso é tudo menos cor-de-rosa, porque os espinhos picam e de que maneira, sem querer assustar ninguém, porque o picar te ajuda a crescer. Eh, claro, Como é que tu conseguiste dar um salto, não ficares conformada e passar para a aceitação? Porque isto de aceitar a nossa deficiência implica muito mais do que adormecer e acordar no dia seguinte e tudo mudou. claro, É um claro, processo claro, longo. Porque quando tomaste consciência disto tudo, surgiu-te aquela pergunta, mas porquê que isto me aconteceu a mim e não, não podia ser a outra pessoa? Eu não merecia isto, não precisava disto para nada. Como é que tu deste a volta a esta questão? Quer dizer, eu até queria tanto poder correr, saltar, brincar com as outras crianças, com os outros jovens, crescer normalmente. Como é que tu ultrapassaste para chegar a este normalmente que tens agora? Que nunca é normalmente, porque ninguém é claro, o normalmente, mais né? normal possível, não é? Enfim. Olha, eu nem sei bem, Américo. Sim, eu tive uma coisa boa, que foi ir cegando progressivamente. Portanto, eu nasci com glaucoma, congénito, mas ainda Enfim. via.
não sei dizer quanto, não faço a mínima ideia, mas ainda me lembro de ver uns belos pôr do sóis no mar, porque eu tive o privilégio, como morava nos Açores, e tive o privilégio de ver uns belos pôr do sóis avermelhados, aqueles de verão maravilhosos, lindos. Pronto. É quem fez. Tive essa sorte. E é a imagem que há vezes, ai, mas o nascer do sol é igual ao pôr do sol. Não acredito nada. Ah, não é não. Não acredito nada nisso. E os meus vinhos pôr do sol permanecem, acho que para sempre. Só se eu tiver assim uma doença de memória grave. O nascer é diferente de morrer. Claro. E então, portanto, foi uma perda progressiva. Portanto, quando eu comecei a escola primária, já não via o suficiente para escrever. Portanto, aprendi logo a lembrar. Mas eu vivia, portanto, o meu pai era faroleiro, portanto, vivíamos num farol. E éramos 5 famílias. E éramos 12 crianças. Eu era a única que tinha uma deficiência, pronto. E estava muito bem incluída nesse ambiente, não é? Pronto. E fazia muitas coisas com elas. Pronto. Íamos buscar o leite ao senhor lá que tinha as vaquinhas, íamos apanhar flores, íamos fazer muita coisa. Claro que eu não andava a jogar lá a macaca e ao queimado e que é uma espécie de jogo do mata, penso eu. Pronto, havia Sim. algumas coisas que eu não fazia, mas fazia muitas outras. Por exemplo, quando era para brincar às escondidas, eu ia sempre com alguém que me levava pela mão, por exemplo. Pronto. Aí, a primeira infância, até por volta dos 10 anos, foi pacífica, porque foi tudo muito suave, quando eu estava no meio, no meu meio envolvente, não é? Com a minha família, com aqueles amigos que já me conheciam, pronto. Como é que começou os problemas? Foi a partir dos 10 anos, porque mudei de casa. Já ouvi essa história em algum sítio. Eu mudei de casa, vim para um ambiente urbano, cada um tinha a sua casa, não é? Mas encontrei na escola um grupinho de 3 amigas espetaculares, por acaso é verdade. Mas começou aí a ser diferente. Já não havia as brincadeiras de rua, já não havia aquelas coisas, as férias eram mais em casa ou íamos à praia, mas já não era aquela brincadeira animada de manhã à noite na rua, né? Como eu costumo dizer, e que acho que faz muito bem aos miúdos. Pronto. E começou assim. O que é que eu acho que me salvou no meio disto tudo? É o meu espírito inquieto, que Hum. não está quieto, não sabe estar. Portanto, se as mãos estão quietas, o espírito não está. Procuro sempre uma coisa para fazer. E então entretinha muito com a minha mãe a conversar e a fazer coisas e o sentimento de revolta foi surgindo, mas ao mesmo tempo foi ultrapassado nessas pequenas conquistas que eu ia fazendo, não é? Progressivamente ia-me conseguindo orientar melhor com a mobilidade, ia fazendo coisas lá com a minha mãe, com o meu pai e tal, e acho que esta inquietação de espírito me ajudou muito pronto, eu não estou bem, estou mal, mas quero ficar bem, quero sair, Hum. quero avançar, quero progredir, não é? Hum. Acho que foi isso, e também ter um Não ambiente. precisaste de nenhum técnico específico para te ajudar a ultrapassar. Não, 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 Nesse- felizmente não. Tinha um professor de educação especial que era fantástico, fantástico mesmo. Ele, coitado, não havia na altura computadores, não é? Fazia, ainda me lembro de um livrinho que ele fez, encadernou com argolas, dos Lusíadas. Eu escreveu à mão os cantos que a gente ia dar no nono ano, coitado. Meu Deus, eu acho que pronto, eu emociono muito e quando o encontro, sinto muito emocionada porque acho que era mesmo amor à causa, não há outro nome. Era mesmo amor à causa. Isso marca a vida das pessoas. Sim, 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 sim. E eu às vezes ralhava comigo e eu não gostava dele quando era aluna dele. Mas hoje olho para trás e sinto muito emocionada quando falo dele, porque ele era mesmo aquela pessoa mesmo dedicada a 100%. E depois, esse grupinho de 3 ou 4 amiguinhas que tinha, também me ajudou muito, não é? Porque depois a gente conversava as nossas coisas, os nossos enredos, as nossas coisas de adolescente, não é? E também era muito enriquecedor e foi muito bom, porque eu não sentia que elas me tratassem com diferença. E aqui é que está a questão, porque também não havia os telemóveis, e também acho que para as meninas é mais fácil, porque as meninas gostam muito de sentar ao cantinho a conversar, né? Uhum. E aí é mais fácil incluir uma menina. Pronto. E não sei, e acho que foi assim que eu fui vivendo, ultrapassando Uhum. as coisas, não sei. Olha, mas ao falares desta realidade, é interessante, porque normalmente os pais, a família mais chegada,
é que nos complicam a vida, porque são os primeiros a não aceitarem, a ficarem muito tristes, muito revoltados, e às vezes não ultrapassam. Temos que ser nós a ajudá-los a ultrapassar e nem sempre conseguimos. Eu sei de casos, e se calhar ainda há alguns agora, em que nós é que temos que ser mais fortes do que aquilo que poderíamos ser eventualmente para os ajudar a eles, porque eles não olham para os filhos como pessoas iguais às outras, quer dizer, com diferenças, mas com direitos iguais. Porque alguns pais ainda dizem, o meu filho não vai dar nada, ou a minha filha não vai dar nada, porque não vai aprender como os outros, não vai conseguir fazer nada como os outros, vai ser uma desgraçada, um desgraçado, um dia que eu morra, e como é que vai ser, o que é que vai ser dele? Se calhar é mais comum noutras deficiências mais graves, mas há tudo um pouco em qualquer deficiência. Pelo teu relato, isto não me parece ter acontecido, parece que os teus pais que acompanharam a tua situação. Olha, a minha mãe é muito parecida, não é a minha mãe que é parecida, sou eu que sou parecida com ela, não é? Ela tem assim um espírito muito lutador, com muita garra. Uhum. Ela sempre, pelo menos, sempre demonstrou e dizia assim para mim, pá, tratávamos muito de maneira igual. Dizia assim, ai filhos, vocês têm que estudar, têm que fazer um curso, o que quer que vocês queiram, façam. Para terem o vosso ordenado, terem a vossa vida e não dependerem de ninguém. Façam, estudem muito. Sim, ela sempre para mim, para a minha irmã. E sempre, a minha mãe teve sempre um aspecto que hoje em dia não há muito, não se vê, que é confiável naquilo que os professores lhe diziam. Aquilo que os Uhum. professores lhe diziam aos médicos era sagrado. E os professores sempre diziam que eu era inteligente e que ia conseguir e que não se preocupasse e que tinha que estudar, mas que ia conseguir ser alguém na vida e tirar um curso. E tanto é que foram eles que convenceram os meus pais, porque eles não queriam que eu viesse para Lisboa, credo, não é? Pronto, vindo lá de uma, pronto, era uma vila, mas era pequena, não é? Para o grande centro que é Lisboa, aquilo copiou-nos o sistema, não é? Não foi assim da mesma época que eles aceitaram. Claro. Mas não fui eu que os convenci. Foram os meus professores é que os convenceram que ia correr bem, que havia muita gente que vinha para Lisboa estudar e que eu era capaz e que ia me desenrascar e que isto e aquilo. E eles, como confiavam neles, e era quase assim uma palavra de ouro, e depois também devem ter confiado em mim, não é? Senão também, Pois era também o que eu ia dizer, também não desconfiar nas tuas competências. Tinha que ter confiado, não é? Ter exato. falado, E interessado. portanto, pronto, eu acho que pronto, foi um bocadinho assim. O meu pai é mais reservado, mas também confia É comum nos homens, não é? e é observador e acho que sentiu que era pronto, uma necessidade e hoje acho que estão realizados, não é? Uhum. Eu acho que estão realizados e não estão arrependidos, com certeza, porque eu, pronto, vim, fiz o meu curso, ainda fiz depois o mestrado e, portanto, tenho a minha vida organizada, portanto, eu acho que foi uma boa aposta. Foi uma boa aposta. Sim, e a prova disso é que o teu sorriso não engana ninguém, como é óbvio. Mas de qualquer maneira, também se estivesse a não ser verdadeira, alguém ia te apanhar na curva e ia dizer que estavas aqui a enganar as pessoas. Porque o programa vai passar na internet e de certeza que muita gente que te conhece vai ouvir-te, vai ver-te e vai assinar por baixo muita coisa que tu aqui disseste e quem não te conhece vai passar a conhecer. Eu gostava, nesta reta final, porque o tempo já vai longo, e, embora tivéssemos pano para mangas, Pois. é que era por fazer realmente horas extras. No mundo em que tu viveste e que vives, parece que já nem precisas de te esforçar muito porque já realizaste muita coisa da tua vida, já tens muitos sonhos concretizados, mas não é assim. Ainda tens sonhos para realizar. Ai, sim, eu tenho 47 anos, portanto, eu espero ainda ter uns aninhos para viver. Tens E, 56 portanto, anos? acho que ainda tenho umas coisinhas para fazer. Não seria. Portanto, tenho os meus filhos pequenos, não é? Para os ver crescer e para os ajudar a orientar na vida e calhar um bocadinho também, não é? Também faz parte. Orientá-los, ajudá-los a crescer como pessoas e como cidadãos e como profissionais, lá está, do que eles entenderem, que é a sua vocação. Pronto. E tenho também a minha profissão, que é também um dos meus móveis que eu faço da minha vida, que é, pronto,
eu não posso dizer isso ou não devia dizer isso. Os meus alunos não são meus filhos, né? Eles têm os seus pais que são responsáveis por eles, mas eu sinto muita responsabilidade pelas aprendizagens que eles fazem e pelo facto de vencerem na vida, não é? De poderem seguir e concretizarem-se e terem uma profissão, de preferência, o mais próximo possível daquilo que eles gostam e querem. Fico triste quando isso não acontece, não é? Mas a educação é um sistema, não sou só eu, não é? Portanto, somos muitos que interferem. Eu gosto de fazer a diferença. Agora, a próxima, posso só confidenciar, a minha próxima conquista vai ser ensinar um aluno meu a fazer tricô, porque a irmã está a aprender a fazer tricô e eu disse muito triste que em casa não queriam que eu fizesse tricô. Isso, então, mas porquê? Ah, porque dizem que eu vou picar-me nas agulhas e vou-me magoar. Isso não. As agulhas de tricô não magoam ninguém. Eu, na última semana de aulas, que já não há assim grande pressão para as aprendizagens e para o que tem atrás e para repormos nada, vou ter calma, eu vou-te ensinar. Pronto, pelo menos vais ficar a saber o que é que são as agulhas, como é que se faz. Eu disse, são pequenas conquistas e vê-los felizes e vê-los sorrir é uma grande conquista e para mim são pequenos sonhos que todos os dias a gente vai vendo, não é? Quando isso não acontece eu também fico triste. E pronto, eu espero trabalhar pelo menos há cerca de 20 anos, não é? E, portanto, espero que isso aconteça mais vezes, que se vá repetindo, não é? E pronto, e para mim isto é ótimo e cada dia que passa é uma vitóriazinha que vamos conseguindo e o mundo é feito disto, não é? Nós vamos conseguindo ajudar os outros e a fazê-los ficar melhores pessoas, também é o que eu gostava que fosse acontecendo, não é? Sim. Lá atrás, logo no início do programa, hum, havia lá um tópico que disseste que depois houve a oportunidade de falarias nele, mas eu não me Hum. recordo o que era. Recordas-te? Eu não percebi, Américo, desculpa. Lá atrás, logo no início da Sim. nossa conversa, tocaste num assunto que eu não me recordo qual foi, em que disseste que depois se houvesse a oportunidade que abusarias. Eu não me recordo o que é que foi. Ah, eu acho que era o facto de ser da Ilha das Flores. Eu penso que foi isso. Não sei, agora não posso recuar atrás, já Mas foi há também muito. não me recordo qual é. É, Também não pronto, sei. mas pronto. De qualquer forma, não devia ser muito relevante, senão não te esquecerias. Eu confesso que não tem muito sentido a temática. Maurice, realmente quem lida com crianças e tem filhos, crianças, eh, há- com essa sensação, no nosso caso, que não vimos, de ter um filho, uma criança, um sobrinho, pronto, filho ainda mais forte, não é? Sim. Eh, e não podemos ver, nós não podemos ver o nosso filho, não podemos ver a nossa filha, não podemos ver aquela criança que nos é muito próxima. Eh, por um cego, como é que esse reconhecimento é feito? É assim, eu não sinto muito essa necessidade. O que eu sinto mais necessidade é de evocar as memórias para trás. Não é? Quando muita gente recorre a fotografias, não é? Deles bebés, por exemplo, quando eles ainda têm muito aquela posição fetal, são assim todos muito recém-nascidos. Eu adoro. Há pessoas que dizem, ah, são tão feios. Eu não sou capaz de pensar, eu acho que eles são tão fofos e tão amorosos e tão deliciosos. Tenho pena, não consigo, pronto, tento guardar o mais possível essas memórias eh, que acredito que com o passar do tempo se vão começar a esbater, não é? Porque Sim, vão acumular as situações. Mas eu não sinto muita necessidade, porque posso tocar-lhes, posso senti-los, a sua pele, as suas mãos, as suas pernas, os braços, não é? A cabeça. E portanto, não sinto muito essa necessidade de ver. Sinto sim a necessidade de guardar essas memórias sim, sim. para a memória futura, digamos assim, Hum. não é? Tenho muita pena que isso se possa esvair do meu cérebro, não é? Mas espero que não. Espero que É não que às aconteça. vezes as pessoas pensam que nós estamos essa nostalgia, já que não vimos eles a crescer, não vimos o rosto deles, mas vimos outras coisas que se calhar os pais ditos normais nunca veem, não é? Olha, eu lembro-me de quando nasceu a minha filha, eu fui ver as mãozinhas, a mãozinha dela e a enfermeira assim, está a ver se tem os dedos todos. Sim. Eu não estava provavelmente a contar os dedos, mas gosto muito de sentir as mãozitas deles, são maravilhosas. Pronto, e foi assim esse comentário que eu achei graça da enfermeira logo ali na hora do nascimento, não é? Mas Sim.
Eles são deliciosos e claro que assim, quando nascem nós podemos agarrá-los todos, não é? À medida que eles vão crescendo, deixamos de conseguir. Por exemplo, a minha filha já tem 11 anos, é quase do meu tamanho, é impossível agarrá-lo ao colo, não é? O Hum. meu filho ainda vou conseguindo, mas eu penso que sentia a sua pele, o seu corpo, as suas mãos, as suas pernas, a cabeça, o cabelo. É como vê-los, é a mesma coisa, é a sensação é Olha, igual. É o melhor ainda, não sei. olha, e como é que, pronto, isto agora é para finalizar, como é que uma criança, um filho, nasce, cresce, chega à fase das perguntas, dos porquês? Como é que, no teu caso, os teus filhos lidaram, descobriram que a mãe não via, não via? Olha, eu acho que a melhor maneira é os filhos conviverem com os pais diariamente. Porque essa percepção vai ocorrendo naturalmente. Eu Uhum. naturalmente começo a perceber que tenho que dar o objeto na mão e não é como as outras pessoas, põem o objeto, a pessoa vai e apanha, não é? Percebem, começo logo por perceber isso. Começo logo por perceber quando gatinho que tem que parar ou que se desviar ou que pronto, fazer um som para que os pais percebam. Eles vão percebendo isso naturalmente. Não, não sei muito bem como, mas eles percebem, é verdade. Depois, as perguntas, no meu caso, pronto, não sei se variará, será que começam por volta dos 4 anos, mais ou menos. Ah, tu tens os olhos diferentes, tu, para que usas o que é que aconteceu? Mas não é aquela curiosidade, mas uma curiosidade normal, não é uma curiosidade com pena. É uma curiosidade normal Enfim. porque a realidade é esta. Portanto, não somos nós que nos damos bem, damos a fralda, damos comida, ah, alimentamos desde sempre, e é por isso que eu acho que a convivência diária e ser o pai ou a mãe um cuidador é fundamental. Porque há muita gente que tem medo de magoar os filhos, ou medo que, sei lá, que as coisas não corram bem, corre bem e corre menos bem para toda a gente, sobretudo nos primeiros filhos, é sempre mais estressante, não é? A pessoa não sabe muito bem. Ai, está a chorar, já comeu, já tem fralda, mudado, o que é que se passa? Pronto. Mas estas dúvidas, essas inseguranças têm que ser as próprias pessoas a passarem. Mas há pessoas que passam essa pasta a outros, ao pai, aos avós, normalmente, e isso é mau. E até os normohabituais fazem isso. Exato, mas isso é mau. Os pais E é, claro que sim, é bom ter um apoio, mas não pode ser assim regularmente, porque as crianças têm que sentir e sentem quando assim é, que o pai e a mãe são capazes, que tratam, que cuidam da segurança, do bem-estar, que se preocupam, que têm carinho e são eles de facto responsáveis. E se assim for, acho que o processo é positivo e corre bem. Claro que as é pessoas pacífico. sujam, mas também é normal, desde que elas sujam em contextos normais, não é? E são saudáveis, porque eles vão concluir e vão perceber que os pais são diferentes, não é? Não só sentem isso, como percebem e têm raciocínios sobre isso e fazem perguntas, também é normal, não é? E quando eles chegam à idade de entrar na catequese, no nosso caso que somos católicos, e na escola, eh, 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 há um momento em que eles vão falar uns com os outros, Sim. acerca dos pais. Eh, Tu sabes como é que soubeste, tens conhecimento, como é que os teus filhos abordaram a questão com os colegas? Como é que essa questão foi abordada? Porque assim, Eu não tive nas assim. reuniões és Exato, evidente, né? Os pais sabem, as claro. crianças sabem. Como é que eles reagem a esta coisa? É assim, eu diretamente nunca abordei este assunto, mas imagino que não tenha corrido muito mal, porque Só não tinha sabido, não é? pois, porque eu fui por 2 vezes à escola da minha filha, para nós tinham um chamado dia aberto, mentira, a semana aberta. E então, nessa semana, os pais, eles praticamente não davam aulas, teoricamente, não é? E os pais, cada pai, se quisesse, inscrevia-se e ia lá fazer uma atividade. Ou, os que sabiam jogar bola iam jogar bola, os que sabiam contar histórias contavam histórias. E eu fui desenvolver uma atividade na área da estimulação sensorial, depois também fui uma vez ver uma história em Braga, depois tinha, pronto, era o dia que o mar desapareceu, a Sara tinha um livro que eu lhe comprei em tinta, digamos assim, e eu tinha a história em Braga. Fui ler para eles gostaram muito. E eu lembro que, na altura, eles até brincavam no intervalo,
Isto é absurdo. Um fingia que era cego e o outro guiava. Sim, É muito engraçado esta pronto, brincadeira espontânea das sim, crianças, não sim. é? Isto foi no terceiro ano, salvo erro. Mas esta brincadeira espontânea que surge de uma inocência muito saudável, Sim. tomáramos nós com os adultos e os adolescentes mais tarde tivessem estas atitudes tão naturais, não é? Uhum. Pronto, o meu filho está ainda no pré-escolar, portanto, ainda não sei como é que vai correr, mas espero que corra bem. Vai correr bem. É assim, se correr bem com o menino também vai correr, porque a educação que tu lhes dás vai de certeza ajudar a que depois essa fase também seja vivida com naturalidade. Pois, espero que sim, espero que À sim. partida, acho que sim, quer dizer, poderá não ser, mas aí estarás tu para ajudar também, como Sim, sempre. claro, claro que sim, claro que sim. Marisa, pronto, eu não sei se teve alguma coisa fundamental que ficou por dizer, porque há muita coisa que ficou por dizer, como é óbvio. Eh, Se há algum aspecto que gostarias de ter abordado que não abordaste. Gostaria de, pronto, só de abordar uma última questão, ou melhor, salientar, que é o peso que a família tem, eu digo mais pais e também avós, quando há que sejam presentes, não é? Na educação da criança com deficiência visual, acho que é fundamental a família, o estilo de família que se tem, uma família positiva, alegre, que acredita. Eu não estou a falar só acreditar em Deus, estou a falar que acredita na criança, que acredita que a criança é capaz, que vai vencer, que vai conseguir, mas com os pés assim na terra. Não queremos cá um super-herói que não é isso, mas que tem um sentimento positivo e também acho que a crença em Deus também ajuda, sinceramente acho que sim, e que ajuda a criança a vencer. Isto é importante para as crianças cegas, baixa visão, e para todas as outras, porque vemos também muitas crianças não visuais e sem qualquer outra deficiência que têm uma autoestima hum, muito em baixo. Portanto, acho que as nossas famílias estão muito, muito sobrecarregadas, mas era importante que deixássemos um pouco de tempo para os nossos meninos, porque se os tivemos, não é? A partir de hoje em dia é porque queremos, de certa forma, não é? E portanto é importante que eles sintam que estamos lá. Às vezes é preciso fazer este tipo de exploração. Eu também sei, porque eu também trabalho e também tenho dois, e não é fácil. Mas pelo menos vamos tentar seriamente apostar neles que precisam de nós, até que um dia eles digam, olha, agora já não preciso de ti, eu vou à minha vidinha, só preciso de ti de vez em quando, já sou mais adulto, já me oriento, já pronto, depois, pronto, é como é o processo normal da vida, não é? Vão se tornando independentes sem nunca deixar Mas nunca deixam de a ser casa o materna, não pai é? e da mãe, precisam Não, sempre. não, não. Eu acho que isso era este o desafio que eu queria deixar Sim. àqueles que nos ouçam, não é? Mas é aqueles que nos estão a ouvir e eu tenho fama de ser assim um bocadinho provocador e de não saber lidar com a realidade, apesar de eu não concordar com isso. Estás a dizer que realmente a família está carregada e está, é cada vez mais, mas também muitas vezes podiam roubar um bocadinho de tempo à televisão, ao Sim, telemóvel, claro, jogos e acompanhar mais as suas crianças. sim, Eh, no almoço, no jantar, na hora de jantar, quando estão à mesa, podia ser um momento de encontro, muitas vezes não é. claro, E pronto, fica aqui realmente o teu mote e o meu, porque, sobretudo, se temos realmente o desejo de ser educadores, pais, educadores, temos que o assumir e temos que saber estar onde somos necessários. Se é necessário estar com o filho, não temos que ter outras coisas a exturbar isso, quer dizer. claro, 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 Encontrar claro, tempo para tudo. Nem que tínhamos que tirar um quarto de hora ao sono, ou um quarto de hora de café, ou um quarto de hora disto ou daquilo. claro. Sei qual faz diferença. Se tu, Marisa, que é cega, consegues, e és professora, qualquer um de nós, se fizer um esforço, uma ginástica, e toda a gente agora faz ginástica para manter o físico, o que é que vai fazer Exato. ginástica para Do manter tempo. uma boa relação familiar?
Marisa, fica aqui estas tuas partilhas tão belas e espero que quem nos ouça possa refletir sobre elas e perceber que ainda há gente que se dedica do corpo e alma para que o futuro do nosso país, no mundo eh, tão cheio de coisas e vazio de coisa nenhuma, eh, pessoas que ainda se dedicam do corpo e alma para que o mundo seja melhor, para que o futuro seja mais sorridente, e para que as crianças possam nascer com esperança de serem homens melhores que nós fomos. Obrigado por aquilo que nos trouxeste e por todas as crianças que tens ajudado a não ficarem mais cegas do que aquilo que já são, a ficarem menos cegas, a ficarem com os olhos mais abertos para a realidade. Obrigada, Américo. Obrigada pela oportunidade que me deste. Espero que sim, espero que as nossas palavras façam eco nos ouvidos de quem nos possa ouvir, não é? Que fique lá a martelar qualquer coisinha que, pronto, que faça. Fica aqui o desafio ao marido, se por acaso Exato. fizer eco, eh, temos que indicar que há otorrinos. Vamos fazer com que eles vão ao otorrino para fazer uma limpeza de cera ou qualquer coisa do género Exato. para poderem ouvir melhor. Boa noite a todos vós. Mais um programa Gente com História que aconteceu. eh, e que esta história de vida da Marisa vos desafio também a trazer até nós as vossas histórias. Sempre que tiverem alguém que queira contar uma história, de vida, e todas são importantes, podem contactar comigo através do e-mail contosreais@gmail.com. Boa noite, fiquem bem. Obrigada, boa noite.